Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal No Exílio. Eu venho aqui então neste vídeo comentar a segunda parte sobre o debate entre o Nando Moura e o Arthur Duval do canal Mamãe Falei. Essa segunda parte ela se concentrou também novamente em algumas perguntas de cunho pessoais, né? O debate, como eu disse lá no primeiro vídeo, de certa maneira foi muito produtivo, muito interessante para que seja feito, né, essa escrutínio, né, da vida pessoal do Arthur. Isso é importante sim para decidir a sua possibilidade de depositar o teu voto de confiança no candidato ou não. Porém, não justifica, né, como eu disse, o título do debate eleições 2018. Isso seria 100% mais claro se os dois debatedores tivessem pleitos eleitorais, e o que não era o caso. O trabalho do Nando Moura mais pareceu um trabalho jornalístico, né, do que um trabalho ali de fazer e propor de fato um debate 100%. Porém, foi um excelente bate-papo, né? A gente tem que dar os louros, né, pela toda a capacidade do Nando de fazer a estrutura, de fazer as coisas acontecerem, e isso é louvável, foi muito bom para todos nós, e não por acaso o vídeo está com mais de 1 milhão de visualizações. Bom, essa segunda parte do debate concentrou-se na quinta pergunta do Nando para o Arthur em questões de transparências, né? O Nando comenta sobre o YouTube do Arthur, que rende ali mais de 10 milhões de visualizações por mês. O Arthur, que tem mais de 1 milhão de inscritos. O Nando Moura está com mais de 2 milhões, né? São duas potências no YouTube, um representando a ala conservadora e o outro o liberalismo, né? O pensamento liberal. E segundo o Nando, renderia para ele em torno de 10 a 15 mil de monetização. É muito complicado estipular até mesmo uma possibilidade em relação a valores, e isso o Arthur diz que não está de acordo com a realidade, porque pode ter vídeos ali com visualizações enormes, né, no canal do Arthur, porém pelos critérios que nós não sabemos muito bem do YouTube, ele pode simplesmente tirar a monetização, né, e evitar qualquer tipo de AdSense. E aí ele vai mais a fundo em questões pessoais da vida do Arthur, né? Com o apoia-se dele, rende em torno de 10 a 15 mil, já viu vezes ali com 30 mil reais, né? O Arthur até responde isso, nós sabemos que o apoia-se de fato não é uma ferramenta muito fácil de lidar. Você só pode sacar o dinheiro a partir de um valor, e o apoia-se fica com uma porcentagem muito alta, né? Para quem tem que fazer todo o esforço de conseguir de fato colaboradores, patrocinadores, né, e apoiadores para o canal. É uma porcentagem muito alta que o Apoia-se fica, sim, justificável pela plataforma, né, que eles disponibilizam de maneira gratuita para qualquer um que queira fazer a inscrição. E comento também que ele é sócio do Posto Shell, tem empresa Imperial Produtos Siderúrgicos, tem imóveis no Residencial Village Verde 4, são 2 imóveis, é o que ele diz, um capital social que gira em torno de meio milhão de reais, quase meio milhão. E essas perguntas que pareciam ser de cunhos pessoais, né, e descabeciosa, isso não me importa de fato quanto o Arthur tem de dinheiro, seu capital de giro, né, o seu poder aquisitivo, isso não beira interesse nenhum. Porém, ele comenta se isso justificando a pergunta, se era importante para o Arthur comentar que ele é sucateiro ao invés de comentar que é um bom empreendedor, né, que tem bons empreendimentos. Bom, a gente tem uma figura hoje representada no mundo, né, no país mais poderoso do mundo, que deixou de lado esse politicamente correto de se mostrar coitadinho, se mostrar humilde, né, educadinho, que é o Donald Trump, um bilionário, uma pessoa que passou por crises na década de 90, chegou a entrar em falência, conseguiu recuperar todas as suas riquezas e se põe como um homem de negócios, se põe toda vez como um homem firme, com um homem de posses, com um homem de riqueza, com um homem de poder aquisitivo, né? Justificando todo o trabalho que ele teve. A mesma coisa eu poderia dizer para o Arthur, não se preocupar com isso, né? O mais importante foi o esforço que ele teve para adquirir isso. Então, essa pergunta não faria também muito sentido. Porém, é importante sim saber se esses critérios de humildade dele
servem somente para atrair colaboradores. A resposta do Arthur, de certa maneira, ela é muito boa, né? Ele comenta que o pai dele é dono da empresa. A gente não pode saber se tudo isso que o Arthur comenta é de fato verdade, mas vamos ainda dar, né, o critério da dúvida para ele. Ele comenta que a empresa é do pai dele há mais de 30 anos, ou seja, justificando de que nada do que ele conseguiu aqui, do que o Nando citou, foi através do YouTube ou do próprio Apoia-se, né? E eu também creio que não justificaria esse período que ele está no YouTube ter tudo isso aqui em posse. A Imperial Produtos Siderúrgicos é do pai dele, né? A monetização ele diz que ele não tinha em torno disso. Eu acredito também que é difícil, né? Eu já trabalhei em um canal grande com 200 mil inscritos e tinha ali, não me lembro ao certo se era em torno de 1 milhão ou mais de 1 milhão de visualizações por mês, e a monetização não era tão alta, tá? O YouTube censurava, cortava muito a monetização de vários vídeos. E comenta também, né, que ele não utiliza essa questão de sucateiro para pagar de pobre, né? Ele até comenta de maneira bem clara. Quem quiser contribuir, acredita nos ideais dele, até no próprio trabalho dele do canal, que doe, né? Ninguém é obrigado de fato a doar o canal, né? Eu não vejo de fato o Arthur tentando lubridiar ou enganar os seus telespectadores com essa questão. Sobre transparência, ele até comenta algo importante. E nisso eu sou obrigado a concordar quase que 100% com o que o Arthur diz. Porque movimentos políticos não abrem as contas, né? Uma pergunta. E ele já automaticamente responde, não deveriam de fato, né, abrir as contas. Por mais que nós queiramos sim transparências, é um pouco complicado. Porque o Nando até fez um outro vídeo retrucando essa resposta do Arthur, de que isso não geraria e não implicaria problemas algum. Infelizmente implicaria sim. Existe uma massa, uma militância esquerdista muito forte, muito bem organizada, né? Se, por exemplo, recentemente nós tivemos o mercado Irota, né, com problemas dessa militância LGBT, essa militância que existe. Imagina se o mercado Irota, né, coloca os miolos no lugar, né, começa a pensar de maneira inteligente e começa a patrocinar e investir canais conservadores e de direita. Porque a política, né, do mercado Irota, eles têm ali uns valores familiares muito forte, muito bem segmentado. E isso está dentro da cartilha que é distribuída para todos os funcionários. E eles prezam muito por isso na hora de fazer uma contratação. Porém, isso não abdica de maneira alguma de contratar homossexuais. Eu trabalhei no Irota da Vila Formosa, só não me lembro agora correto o nome da avenida, porque eu morava no Ipiranga e fazia uma locomoção ali grande, né? E acabei ficando pouco tempo lá nesse mercado, acho que foram 4, 5 meses. Para mim era uma distância muito grande e depois eu até arrumei um emprego um pouco melhor. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Lá dentro do mercado Irota havia vários homossexuais, gays e lésbicas, né? Então assim, o mercado Irota ele não faz distinção em relação a isso, ele só preza por pessoas que possuem valores, caráter e moral. Aí esse mercado vem a patrocinar canais fortes aí de direita e emite ali no seu portal de transparência, pelo teu site, né, as contribuições que são feitas. Tanto o canal que está recebendo um apoio quanto o mercado Irota receberá ainda mais boicote, receberá ainda mais perseguições. É claro, eu concordo com vocês, eles precisam de fato ter esse posicionamento, ter uma posição firme, começar sim de fato a apoiar. Eu acho que deveria ser transparente e claro para que toda a sociedade veja. Porém, eu não posso obrigá-los a fazer isso, principalmente pela perseguição que eles podem sofrer. E ele comenta que esses dois edifícios que o Nando cita é na Praia Grande. Quem conhece o litoral de São Paulo sabe que Praia Grande tem ali algumas casas muito boas, né, de valor alto, porém é uma praia já mais para povão, não é de classe alta. E os imóveis nós sabemos, você compra ele a um valor, vai valorizando e ele chega a um valor exorbitante, né, com esse problema que há no setor imobiliário brasileiro.
E aí, ok, feita a pergunta, né? Nós vamos para a sexta pergunta. O Arthur pergunta para o Nando, é uma pergunta bem importante, sobre mudança de postura, né? Quanto ao pensamento sobre algumas coisas mais polêmicas. A primeira frase, na verdade, que o Arthur cita antes de fazer a pergunta, ela é bem interessante, porque ele comenta: não pensei em nenhuma pergunta, o que demonstra certo despreparo, né, em ir ao debate, né? Foi avisado muito antes, ele tentou ali, às vezes, sair do debate de maneira ainda de tentar sair por cima. No final acabou aceitando o debate com o Nando, porque viu que iria ficar feio para a sua imagem. Por mais que ele comece o debate lá no início mesmo, né? Falando que para ele politicamente não era inteligente fazer aquilo, porque ele estava num ambiente totalmente despropício para ele, isso é verdade. Porém, também ir despreparado para um debate que já estava ali provavelmente entre eles firmado como seria o debate, né, as perguntas, já tinha o tema, foi de certa maneira um despreparo muito grande do Arthur. E aí ele comenta sobre a mudança de postura sobre o aborto, né? Comete um erro quanto a Santo Agostinho, né? E comenta também que tá lendo um livro do Francisco Raso, né, sobre o aborto, e que isso o fez refletir um pouco sobre as ideias em relação ao aborto. Antes de ir para a resposta do Nando, porém essa questão do aborto, ela, eu repito, não fica muito claro se o Arthur de fato mudou 100% de ideia, se ele só está pensando. Eu volto a repetir aqui, acho que a pergunta mais importante e clara que poderiam ser feita é: Arthur Doval, se você é eleito, você continuará votando ou votará, né, em leis que possam favorecer ao aborto? Seria uma pergunta bem clara e a resposta seria sim ou não, né? Depois ele poderia até dissertar. E nós não teríamos nenhuma dúvida em relação ao Arthur. Então a resposta do Nando, ele corrige, né, o erro de Santo Agostinho. Sobre o aborto, ele comenta que desde o período de escola, ele não acreditava que o feto era uma coisa, que não havia valor, importância ou até mesmo uma vida sendo gerada ali. É importante isso que ele diz, porque eu também, mesmo, né, tendo uma juventude assim, uma adolescência complicada, né, eu sempre fui criado dentro da igreja, mas também sempre cometi vários erros. Porém, eu nunca vi essa questão do feto, né, daquilo que está sendo gerado dentro da barriga da sua mãe, daquilo ser uma coisa, daquilo não ter a possibilidade de não ser. Aquilo é, sim, vai existir. É um ser sendo gerado. Não há a menor possibilidade daquilo não ser nada, né? Pode acontecer sim problemas durante a gestação, porém a gente tem que dar ainda o critério da dúvida para que a criança exista. Então assim, isso nunca passou pela minha cabeça, né? De dar tal liberdade para que se cometa um assassinato. A única coisa que eu venho ainda até hoje tentando achar um consenso, tentando matutar e achar a possibilidade mais, a maneira mais correta de se pensar em relação a isso, eu creio que acho que nós nunca chegaremos a um consenso, é em relação ao aborto a uma pessoa que sofreu estupro, né? É uma coisa muito complicada, né, da gente sair por aí afirmando que chegou agora à conclusão e tem a resposta e a solução para este problema. É um problema que requer muito diálogo, né? E cada caso é um caso, você não pode colocar tudo no mesmo balde, né? É bem complicado essa situação. Então ele comenta, né, sobre como foi a vida do Nando Moura, né? Que ele tinha um desrespeito muito grande com o cristianismo, com a vida humana, né? E quando a ficha caiu para ele, ele comentou que passaria, né, o resto da sua vida para fazer com que a juventude não repetisse os mesmos erros, né, que ele cometeu durante sua adolescência. E quando ele compreendeu, quando ele entendeu o tamanho da maldade, da crueldade que é você negar um ser de existir, da perversidade que é achincalhar não só nosso Senhor Jesus Cristo, como também pensar da maneira que ele raciocinava antes. E ele comenta que tem com ele praticamente uma missão, né,
a evitar que a juventude cometa os mesmos erros que ele. E aí, perfeito, nós então vamos para a sétima pergunta, né, que é feita por Linderson, um rapaz ali, membro da Direita São Paulo. E a pergunta ela se volta na questão de um vídeo do Arthur, não se iluda com a falsa direita, e o eixo central dessa pergunta é sobre o debate das drogas, né? A pergunta sobre o vídeo do Arthur, né, que ele comenta sobre o posicionamento liberal em relação às drogas, que eu acho até demais ideológico, isso nada a ver, nada tem a ver com liberalismo. E a resposta do Nando, né, já bem categórica, ele identifica, né, que a pergunta ela é, na verdade, para deixar o Arthur em maus lençóis, na verdade, não foi para tentar ali desestabilizar o Nando Moura, né, até por ser um integrante do Direito de São Paulo, compactou com as ideias do Nando. E ele comenta que há duas vertentes de fato de pensamentos em relação a isso. Um relaxamento, né, que liberando acabaria com o tráfico, e a opressão, que isso não adianta, né, a liberação das drogas. Mesmo assim, ele não pretende demonizar o Arthur em relação à liberação das drogas, porque de fato é também mais um tema bem complexo e bem complicado que precisa ser muito bem avaliado, né? Existem pessoas que de fato precisam do tratamento de medicamentos à base da marihuana, à base da maconha, né? Precisa ver se de fato não existe nenhum outro tipo de tratamento que a pessoa possa fazer que vá surtir o mesmo efeito ou até mesmo uma melhora, né? Então são questões bem complicadas se deve ou não ser liberadas as drogas. Agora, uso recreativo e qualquer outra coisa que o valha, né, isso não deve nem entrar em debate. E ele fez um comentário que eu também concordo 100%, né? Um mercado legalizado de qualquer coisa que seja não impede que haja um mercado paralelo. Você pode ver o maior exemplo, né, ele que é músico, na área de CD e DVDs. Sempre existiu esse mercado paralelo. Bebidas, né, o whisky, principalmente o whisky, é muito pirateado aqui no Brasil. Cigarros também, só você sair na rua e ver qualquer camelô vendendo cigarros falsos. E assim será com as drogas, né? Isso não vai evitar de fato que haja um mercado paralelo, pois sempre existirá pessoas tramando para vender mais barato para ter uma margem de lucro maior. Então isso não vai evitar de fato o tráfico, né? É claro que isso requer uma explicação muito maior, mas para ser mais sucinto é isso. E caminhando então para o final, há uma pergunta também de uma outra pessoa agora, uma mulher que não se identificou, mas também da Direito de São Paulo, voltada para o Arthur, né, com o eixo central em questão do que o Arthur diz em relação ao Lavetes. O termo, ele comenta que surgiu, né, em uma live que ele fez com a Madeleine Lasco, né, que trabalha na Jovem Pan. E uma das coisas que eu me incomodei bastante com o que o Arthur disse, eu vou até pegar para que vocês vejam, é que ele ainda não conseguiu terminar de ler o livro O Mínimo. Porém, ele já concluiu o livro do Raso, já leu Edmund Burke, provavelmente já leu Ludwig von Mises e por aí vai. Porém, ele não leu um dos livros mais importantes que provavelmente vai passar pela vida dele. Esse livro foi tão fundamental na minha vida que eu ganhei do meu pai e eu comprei a edição de deluxe que saiu agora, uma edição de luxo, né, de capa dura, uma edição refeita e com um pós-fácil novo. Olha só que coisa mais linda, branca com detalhes em dourado, capa dura, porque este livro ele significa muito na minha vida, né? Ele foi um divisor de águas em 2016 e este livro é basicamente o que o título diz, Arthur. É o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então termine o livro, né? Pare tudo que você está fazendo agora e vá terminar esse livro, porque é extremamente importante. E para quem se interessar, ele é um livro que você pode ler ele tanto do final para o começo, do começo para o final, do meio, somente seguindo ali os índices, os temas que interessar mais, você vai marcando para não se perder, ou pode ler do começo até o final, porque ele é uma reunião muito bem elaborada pelo Felipe Moura Brasil, de vários artigos do professor, escritos, se não me engano, desde 93 até 2016.
E ele ali, ele é bem claro, ele precisa ser bem sucinto por escrever artigos para jornais, né, sobre cada tema, né? E eu utilizo muito os artigos do professor, às vezes, para responder algumas dúvidas que eu tenho. Então é isso, né? Diz que não terminou, e aí comenta sobre questões ali que são pejorativas, né? Que já foram colocadas por opositores bem fracos em relação ao professor. A questão da Pepsi e o feto, né? O Nando o interrompe ali para falar, né? Para alertá-lo sobre o absurdo que foi propagado pelo Pirula, né? Que de fato ele era contrário a se utilizar células de fetos mortos para pesquisas de adoçantes. E eu me lembro muito bem que na época eu falei, pô, o professor Olavo tá falando em relação a feto, Pepsi? E na época eu não tinha discernimento muito das coisas. E eu cheguei a ver alguns vídeos do Pirula, inclusive tem um muito ridículo sobre a Palestina, que ele comenta coisas ali ridículas, né? Falando até mesmo que o terrorismo a primeira vez foi praticado por Israel e por aí vai. E aí eu fiquei com isso, pô, será que esse cara tá falando a verdade? E fui checar. E de fato, existe até um feto ali famoso, vocês podem pesquisar depois, que foi utilizado para fazer pesquisas, né? Que foi um feto morto, verdade? Utilizou somente as células dele, porém é extremamente, né, antiético e há vários problemas de valores morais em relação a isso. Também comenta sobre o Olavo Einstein, o heliocentrismo, a questão do cigarro, que eu não vou aprofundar aqui para o vídeo não ficar mais longo do que já ficou. E a resposta também dele, ele comenta que há sim um pouco de idolatria em relação ao Olavo. Isso a gente verifica que há de fato alguns alunos desmiolados, né? Mas isso o professor ele deixa muito bem claro no COF. Ou você vai sair do COF inteligente demais que você não vai se reconhecer, né? Ou para os loucos, para os doidos, eles ficarão ainda mais loucos, né? Então, de fato, há sim esse problema, mas isso não é problema do professor Olavo. Cada um é responsável por si, na verdade. Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização, pelos seus comentários, seus likes. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Um excelente dia para todos vocês.